Então, gente, continuando aqui o nosso estudo, né, do sistema endócrino, né, nós começamos, né, ontem a ver, os hormônios produzidos, então, pela adenohipófise, pela neurohipófise, e estamos, então, vendo agora os hormônios, que não são produzidos, sempre eu vou lembrando, né, eles são apenas liberados pela neurohipófise, porque eles são produzidos lá no hipotálamo. Vamos ver então, são 2 hormônios, o hormônio antidiurético, que vai agir lá nos túbulos renais, aumentando a absorção de água, então não deixando que tanta água seja eliminada pelo organismo, né, pela urina, e aí agora nós estamos estudando o segundo hormônio que é liberado pela neurohipófise, que é a ocitocina. Então a ocitocina ela tem uma ação na musculatura lisa do útero, né, então ela ajuda na contração, ela vai fazer a contração na musculatura do útero na hora do trabalho de parto, e ela também faz, a ejeção do leite lá na mama. Então o que que acontece? É bem interessante, né, da gente observar essa situação e ela para a área de enfermagem, ela é muito importante. Então na parte anterior, eu terminei falando sobre algumas situações em que a mulher, apresenta a gente examina ela e ela tem a mama cheia de leite, às vezes até com engurgitamento. O que que é o engurgitamento? É quando o senso comum diz que o leite está empedrado, né. E aí não sai o leite, então não tem a ejeção do leite. Qual é uma das orientações mais básicas que a gente dá, para essa mãe, né, e como é que a gente trabalha? Estimulando, né, a areola, né, a areola, aquela parte escura ali da mama, não o bico, não o mamilo, a areola. Então quando se estimula ali, estimulando é o quê? Passar o dedo, tocar pianinho, ou então quando o bebê vai ali e começa a lamber, então ali tem neurônios, né, tem sensores, tem neurônios, terminais ali, que eles vão então passar essa mensagem lá para o hipotálamo dizendo: "Tem um bebê que quer mamar", certo? Então essas, são sensores táteis, eles vão então levar a mensagem lá para o hipotálamo manda essa mensagem para a hipófise, e aí então, impulsos nervosos, né, lá do hipotálamo para a hipófise fazem com que a hipófise, nesse caso a neurohipófise, libere ocitocina na corrente sanguínea. E quando isso acontece, libera o leite. E aí a hora que libera, o bebê vai mamando, quando ele está mamando, ele está fazendo, essa ele está, fazendo essa esqueci a palavra, estimulando, né, aquelas células nervosas que estão, então, percebendo que o bebê está mamando e cada vez o leite é solto, né, mais facilmente. Então fica aqui a orientação já, um dia nós vamos estudar melhor o aleitamento materno, mas quando vocês, tiverem até na família alguém com problema: "Ah, o meu peito está engurgitado", calma, nada de compressa, nada de ficar apertando o peito, é só ir lá e devagarzinho tocar um pianinho lá na areola, que daqui a pouco vai começar a gotejar, ou então coloca o bebê perto da mãe, né. Então, o processo, né, que acontece é esse aqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui, né, a neurohipófise, né, a gente viu bastante na parte anterior que ela está ligada ao hipotálamo, então aqui o hipotálamo, aqui a neurohipófise. Então o que que acontece? Quando o bebê ele suga ou quando a gente estimula esses sensores, o que acontece é que vai essa informação aqui então, né, ó, aqui tem é como se fosse um neurônio, tá vendo, ó? Aqui tá o bebê sugando, aqui nós temos um neurônio que vai até na medula, né, aqui é um corte da medula, então ele vai subir então lá para o hipotálamo, vai levar essa informação
informação para o hipotálamo, que vai mandar então, através de hormônios, essa ordem para a neurohipófise, para a neurohipófise então liberar a ocitocina. Liberando a ocitocina, vai fazer a ejeção do leite. É normal que uma mulher ali quando ela ainda está no puerpério, né, quando ela logo depois que ela teve o bebê, o puerpério são aqueles 40 dias, a tal da quarentena, da dieta, que ela, ainda ela está expulsando, né, os lóquios lá do útero dela, então é normal que quando ela amamenta, ela tenha contrações no útero. Por quê? Porque ela está, a mesma ocitocina que está, provocando a ejeção do leite, ela vai estar fazendo a contração, então, do útero, certo? E aí uma outra explicação, né, por que que as mulheres que têm parto normal, elas conseguem amamentar antes, o leite, entre aspas, desce antes. Por quê? Porque para ela ter o parto normal, ela teve liberação de ocitocina para ter a contração. E aí, então, essa mesma ocitocina vai ajudar na descida do leite, né. A mulher que faz cesariana, principalmente aquela cesariana marcada, né, que ela não entrou em trabalho de parto, essa, mulher vai depender mais ainda daí do estímulo, né, da mama para descida do leite. Não é que ela não vai conseguir amamentar, ela vai conseguir amamentar, ela pode conseguir amamentar, mas vai depender mais da estimulação depois. Enquanto que o próprio trabalho de parto, né, que é resultado da liberação de ocitocina, já consegue liberar o leite. Aqui, ó, eu vou deixar de falar dessa parte azul, porque é da prolactina, daqui a pouco eu falo sobre ela, certo? Então, mais uma vez, nós temos aqui um esqueminha mostrando o quê? Então, quando se coloca um bebê para mamar ou até coloca ele perto da mãe, né? A gente diz que a ocitocina é o hormônio do amor, porque muitas vezes só o fato da mãe pensar no bebê, olha que interessante, já desce o leite, já começa a gotejar. Quem amamentou já viu isso, né? Mas, principalmente, se o bebê chega ali, começa a se encostar, então aquilo são ativados aqueles neurônios, né, que estão aqui mostra que não são estrias não, aqui são os neurônios, né, mostrando que ali é muito inervado, né. Então, esses neurônios vão levar a estimulação desses neurônios levam esses, impulsos lá para o hipotálamo vai enviar os sinais pra hipófise posterior, que é a neurohipófise, que vai então libertar o hormônio ocitocina, que vai então estimular a ejeção do leite. A ejeção do leite é a saída do leite. E aí, então, vai sair bastante leite. Lembrando que esse mecanismo é de feedback positivo. Então, quanto mais a criança vai mamando, mais ocitocina, mais leite liberado. Como vai liberando, o bebê se anima, mama mais, né? Até então que o bebê pare de mamar. E aí, então, diminui a saída de ocitocina. Interessante, né, gente? No mecanismo do parto, a mesma coisa, né? Então, também é um feedback positivo. Eu já tinha explicado anteriormente para vocês, né? Que então, o que que acontece? Quando o bebê, a gente diz que quando ele encaixa, né? Quando ele ocupa esse espaço mais abaixo aqui do útero, né? Quando ele já está aqui na pubis da mulher, né, quando ele já está ocupando esse espaço, ele provoca também uma reação naqueles feixes nervosos. Então, vai uma informação lá para o hipotálamo dizendo, vai começar aí um trabalho de parto, né, o feto está pressionando, né, aquela região ali para a saída. Então o que que vai acontecer? O hipotálamo vai mandar para a neurohipófise a ordem para liberar a ocitocina. E aí então chega a ocitocina ali, vai provocar a contração, quanto mais contrai, mais o bebê vai descendo, mais vai abrindo, mais ocitocina, até que o parto, então, termine, né, e que o bebê saia ali da parte vaginal.
Muito bem. Então, nós acabamos de estudar os 2 hormônios liberados pela neurohipófise. Eu vou aqui só dar uma explicadinha, em um problema de glândulas, e daí nós já vamos para os hormônios produzidos pela adenohipófise. Então, assim, a endocrinologia é uma área muito complexa, né, de estudo. Vocês já ouviram muitas pessoas falarem: "Ah, meu problema são os hormônios", né, então aquela história, é falta de hormônio, é excesso de hormônio, é problema em qual glândula, né, porque como vocês estão vendo, né, e vão ver melhor até o final desse estudo, que nós temos, o hipotálamo que comanda a hipófise, né, de forma geral, adeno e neurohipófise, a hipófise ela comanda outras glândulas que vão produzir outros hormônios, então, é uma série de glândulas e hormônios diferentes. Então, uma das coisas que, os profissionais que trabalham nessa área, eles têm que determinar para que eles consigam mais sucesso no tratamento, né, aonde que está o problema, né. Então aí nós temos a gente diz que muitas vezes a falta de hormônios, né, a disfunção hormonal, ela é resultado de uma hipofunção de uma das glândulas, certo. E aí a gente pode classificar então essa hipofunção em primária, secundária e terciária. Então se chama, hipofunção primária, quando o problema da produção de hormônios está lá na última glândula, na glândula alvo, naquela que deveria ter recebido a ordem final para a liberação de hormônios. Ela é secundária quando a lesão está na hipófise, que a hipófise não mandou a ordem que deveria para aquela glândula, né, que deveria produzir o hormônio. E terciária, quando o problema está no hipotálamo, né, que o hipotálamo não, consegue processar a informação que ele recebeu, né, lembra que a gente diz que tem um centro integrador, que é lá no encéfalo, e daí o hipotálamo, a partir disso, comanda tudo. Então, muitas vezes, o hipotálamo não consegue coordenar todas as ações que vêm depois dele. Então isso é só uma curiosidade, né, não, uma informação importante para que a gente entenda que, se não descobrir aonde que está o problema, não se consegue então fazer o tratamento adequado. Bem, depois eu vou dar mais exemplos disso. Vamos então agora para o estudo da hipófise anterior ou adenohipófise. Muito bem. Então nós já vimos, né, na parte anterior, que o controle da produção, agora é produção, o controle da produção de hormônios pela adenohipófise é feito pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele envia para a hipófise hormônios hipotalâmicos, liberadores ou algumas vezes inibidores, né. Liberadores é do tipo assim: está faltando hormônio prolactina, produza prolactina e mande prolactina, né, então a adenohipófise vai fazer isso. Ou então, já tem hormônio suficiente lá na tireoide, já está sobrando T3 e T4, então pare, dê uma segurada aí e não mande tanto hormônio tireotrófico. E aí a adenohipófise vai então segurar essa produção de hormônio tireotrófico, certo? Então o hipotálamo, ele é um controlador da hipófise, certo? Principalmente aqui da adenohipófise. E nós vimos também na parte anterior que essa informação vem do hipotálamo para a adenohipófise através da corrente sanguínea e aqui de uma parte específica que chama-se, eh os vasos portais hipotalâmicos hipofisários, né, que é um sistema porta aqui que está presente lá no encéfalo, certo? Então o sistema porta significa que o sangue vai sair do hipotálamo e vai chegar na adenohipófise sem passar no coração, ele é direta, aquela comunicação ali é direta.
Bem, então já falei dos hormônios liberadores e inibidores, né, que vão chegar ali na adenohipófise e vão controlar a secreção, né, controlar a produção e a liberação, então, desses hormônios. Eh, eu também já falei na parte anterior dessa palavra trofina ou trófico, certo? Então, tudo que é trófico, ou vocês vão ver em alguns livros como trópico também pode ser usado. Então, são os hormônios, né? As trofinas ou os hormônios trópicos são aqueles que estimulam a atividade de outros órgãos ou glândulas. Então, a função desses hormônios tróficos é fazer com que outras glândulas, né, ou outros órgãos produzam outros hormônios. Então, por isso que muitos desses hormônios que nós vamos falar, eles têm o nome, por exemplo, hormônio tireotrófico, porque a função desse hormônio é ir lá na tireoide e fazer com que a tireoide produza outros hormônios. E daí nós vamos ver que tem alguns que eles não são tróficos. Eles mesmos já vão lá e vão fazer a ação, certo? Eles não vão estimular outras glândulas ainda. Bem, então a prolactina é um desses hormônios que não é trófico. Ela vai ser produzida então lá na adenohipófise e vai direto lá nas glândulas, né, produzir, estimular a produção. Só que é assim, claro, se a gente considerar que as mamas, né, que as glândulas mamárias são glândulas aqui, só que elas são exócrinas, então elas vão estimular a produção de uma secreção de uma glândula exócrina, né? Exócrina que vai sair para fora, então, essa produção. Mas aqui na parte de endocrinologia, ela não é trófico. Então, o que que acontece? A prolactina, tá? Ela normalmente ela é produzida lá na hipófise, né? E ela é liberada durante a gravidez, então, como uma preparação para a amamentação e durante a amamentação. Então, as mulheres não precisam de leite, os homens também têm um pouco de prolactina, normalmente, né? Assim, normalmente que eu digo assim, se tem a prolactina, se tem a capacidade de produzir, só que essa produção ela é bem intensa na amamentação. Hã, não se precisa de prolactina se não estiver grávida e não estiver amamentando, certo? Então, essa prolactina ela começa a ser mais intensamente produzida quando a mulher engravida. Então, ela vai ajudar no crescimento das mamas, né? Então, as mamas, depois vocês vão estudar melhor isso, mas as glândulas, elas se preparam, então, para a amamentação, né, é fisiológico, o ato da amamentação é fisiológico, né. Então, quando a gente trabalha com amamentação, a gente diz que, teoricamente, todas as mulheres conseguem amamentar. Se elas têm mamas, né, se elas engravidaram, elas têm condições de amamentar. Pois bem, então, nessa preparação, então essa preparação envolve aumento do número de glândulas, aumento da massa, então tudo isso, a prolactina, junto com outros hormônios, ela vai ajudar. Então, como é que ela funciona, né? Então, o hipotálamo vai mandar para a adenohipófise, as ordens, né, para a produção, então, de prolactina, certo? E aí também, a mesma coisa, a prolactina, ela vai ser liberada, né, pelos hormônios, ela vai ser liberada pela adenohipófise, ela é um hormônio, e ela então, vai aumentar a sua produção conforme o bebê for mamando, né. Então, essa o o o estímulo para maior produção de prolactina, já durante a amamentação, é feita pelo fato da criança mamar. Então, quando a criança mama, né, então ela está fazendo a sucção, vai um impulso nervoso para a hipófise, e aí então vai ter a saída, a produção de prolactina e a produção de leite, certo? A mesma coisa acontece com a ocitocina, né, que a gente viu. Então, aqui, a prolactina produzida pela adenohipófise, a
ocitocina produzida pela neurohipófise. Então, enquanto a ocitocina é responsável pela ejeção do leite, né, nos alvéolos, pela saída do leite aqui nos alvéolos, né, glandulares lá das mamas, a prolactina vai ser responsável pela produção do leite, certo? Então a gente diz, quando a gente está orientando aleitamento, né, a gente fala assim: quanto mais o bebê mamar, mais leite vai ser produzido, né? Então, essa frase, ela tem qual base? Ela tem a base do estudo da endocrinologia, né? Então, a sucção vai estimular a produção de leite pela porque vai lá no hipotálamo, o hipotálamo vai mandar a ordem para a adenohipófise vai produzir prolactina, a prolactina vai chegar na mama e vai então levar à produção de leite. Então, por isso que a gente diz: quanto mais o bebê mama, mais leite vai ser produzido. Não é uma frase solta, é uma frase de quem sabe fisiologia, ok? Bem, aproveitando, a gente nunca pode perder a oportunidade para falar de amamentação. Então, aqui tem algumas situações, você já deve ter visto, mulheres que não conseguiram amamentar, né, que tiveram que dar mamadeira para os seus filhos. Então, existem alguns problemas, né, que podem acontecer, mas principalmente problemas emocionais, eles acabam interferindo na amamentação, certo? E agora que a gente entende que essa parte, de produção de leite, de liberação de leite, está ligada com a parte neurológica, com a parte do sistema nervoso, então a gente vai entender por que que ansiedade, tensão, dúvida: "Será que eu sou capaz de amamentar? Será que eu com essas mamas tão pequenininhas eu consegui dar de mamar? Será que esse meu leite não é fraco? Será que essa aguinha que está saindo é leite? Mas minha mãe não conseguiu amamentar, será que eu vou conseguir?" Então, todas essas dúvidas, né, dor, né. Ai, a criança não fez uma boa pega, a pega tá errada, apertou o mamilo lá, ai, ai que dor, aí me dá até um pavor de quando a criança vai mamar. Então, isso também vai interferir. Estresse, né, muitas vezes a mãe tem a criança para amamentar, tem mais 3 chorando ali, o marido vai chegar e o almoço não tá pronto, ela passou a noite inteira acordado porque o nenê estava chorando, né. Então, várias dessas situações vão o quê? Vão, atrapalhar os reflexos, né, então vão atrapalhar essa todo aquele feedback, né, então a informação chegar no hipotálamo, o hipotálamo avisar a adenohipófise ou a neurohipófise, né, dependendo do hormônio, e aí vai atrapalhar a amamentação. Então o que que nós da enfermagem temos que saber? Nós temos que entender desde a parte fisiológica da amamentação, e aí a parte dos cuidados, e tranquilizar essa mãe, né, tranquilizar geralmente a família, porque às vezes a mãe não está tão nervosa, mas daí tem uma comadre, tem uma irmã, tem uma mãe dizendo: "Você não vai conseguir, eu te disse, besteira, vamos comprar uma mamadeira". Eu criei tudo meus filhos com leite de vaca, né, e aí vai o boi com a corda, né. Então, gente, pra ficar bem firme, né, então, quanto mais o bebê mama, mais prolactina é liberada, certo? Hã, e mais ocitocina é liberado, então mais leite vai ser produzido e mais esse leite vai ser solto, vai ser liberado então, pela mama, certo? Então, como que isso acontece, né? Isso acontece por aqueles estímulos que eu falei para vocês, então, lá na areola da mãe tem receptores mecânicos, né, que é do tato, então a criança encosta ali ou a gente encosta o dedo, vai fazer uma massagenzinha, essa informação sobe pelos nervos, né, pela cadeia nervosa, que são os neurônios, vai lá para o sistema endócrino, né, e aí vai produzir e liberar o hormônio. Bem, então
espero que vocês agora estejam craques já em amamentação. Não, brincadeira. Depois tem né, para frente tem aula sobre aleitamento materno, mas é bom vocês já terem essa base, porque lá a gente vai falar também sobre isso e vocês vão ter que lembrar. Mas agora nós vamos então para um outro hormônio, very, very important, né, que é o hormônio do crescimento, certo? Que nós agora já somos todos adultos, né? Já não crescemos mais. Não sei se vocês notaram, mas a calça agora não fica mais curta, né? Ela só muda o comprimento conforme a moda. Mas, mas teve uma época, não teve? Que assim, e quem tem filho também observa isso, né? Ah, eu acho que agora já tão bom de calça, né? Daqui a pouco, meu Deus, as calças estão tudo curtas. Por quê? Porque tem uma época da vida das pessoas, né, que tem um crescimento muito mais rápido, certo? Então, o que que a gente já pode imaginar? Que tem uma época da vida em que o hormônio do crescimento é muito mais liberado. E isso é verdade, certo? Então, uma das funções do hormônio do crescimento é fazer as pessoas crescerem. E as pessoas crescem até quando? Elas crescem até na puberdade. As meninas, elas crescem, até um pouquinho depois da menarca. O que que é a menarca? A menarca é a primeira menstruação, certo? Então, até um pouco depois elas crescem, daí elas param. E os meninos, eles crescem mais, eles crescem ali na puberdade até uns 17, 18 anos, depende, né? Tem o estirão do crescimento, que é um momento assim, ó, que parece que o menino dorme de um tamanho e acorda de outro, né? Então, exagerando um pouco, mas é assim, ó, é muito rápido, tem uma época muito rápida, então tem muito hormônio. Claro que daí esse hormônio está ligado a outros hormônios, que são os hormônios sexuais, né, que nós vamos ver depois também, e essa combinação então faz com que tenha esse estirão, certo? Esse crescimento mais acentuado. Daí chega um momento que para, até porque os ossos eles vão completar o crescimento e eles vão fechar lá as epífises, né? Não vai mais ter como eles aumentarem de tamanho. E aí, por mais que tenha hormônio, ele não vai conseguir crescer. E aí esse hormônio vai ser então controlado, né, a sua produção. E também o hormônio do crescimento, ele ajuda na regulação do metabolismo, né? Então, de todas as transformações que vão acontecendo no nosso organismo. Eu falei do crescimento ósseo, mas o crescimento muscular também acompanha o crescimento ósseo, senão o osso ia aumentar e a musculatura ia só esticar, né, ela também vai crescendo. E nesse caso aqui, ó, né, quando a gente for falar do sistema muscular, nós vamos falar melhor, mas eu já deixo registrado, da importância de, o músculo não cresce, mas o músculo pode ficar, tonificado. Então, até quando que a gente e o exercício ajuda nisso, né. Então, até quando que a gente tem que fazer exercício? Até um pouquinho antes de morrer, né, até uns 5 minutos antes de morrer. Então, por quê? Porque nós precisamos dessa tonificação muscular. Então, cada vez mais está comprovado a importância de nós mantermos a nossa musculatura, tonificada, para que a gente consiga, então, manter todas as nossas funções, certo? Inclusive, de eu caminhar, hã isso ajuda na parte óssea também, então tem muitas pessoas que têm problema de dor nas costas, dor na coluna. Por quê? Porque a coluna tá lá, né, a coluna, os ossos seguram toda a musculatura do corpo. Se a pessoa não se exercita, e ainda mais quando está um pouquinho acima do peso, tudo isso vai pesando, e quem segura tudo isso? Os ossos. E aí começa então a mudar a posição, começam as dores, né. Então qual é a orientação? Sempre se faça exercícios para que essa musculatura fique tonificada e ela não seja um peso sobre esse esqueleto, certo? Então, antigamente dizia: "Ah, mas ele já passou da idade", não tem passado da idade. Inclusive ao contrário, quanto mais idade tem, que maior tendência da musculatura ficar atrofiada, mais tem que fazer. Claro que o cara não vai ficar malhando o dia inteiro, mas se ele for a vida inteira fazendo exercício e ele colocar isso como uma questão de vida dele, como alimentação, como sono, repouso, isso vai ajudar na vida dele. Tá bom, mas a aula não é sobre isso, mas a gente não pode perder a oportunidade. Então, gente,
o que que acontece aqui, ó, com o hormônio do crescimento. Então nós já sabemos que o hormônio do crescimento, ele vai ser liberado ele vai ser produzido e liberado pela hipófise e aqui também, né. A hipófise, ó, a adenohipófise, ela vai então produzir, liberar esse hormônio do crescimento a partir de uma ordem, né, vinda lá do hipotálamo. E essa ordem pode ser positiva ou pode ser negativa, né, positiva positiva, liberando, né, e negativa dando uma segurada. Esse hormônio, ele vai primeiro para o fígado, tá, esse hormônio, claro, ele cai na corrente sanguínea, aquilo que a gente já estudou. Ele cai na corrente sanguínea e na corrente sanguínea ele se espalha, então, pelo organismo inteiro. Mas aonde que ele vai ter o primeiro receptor, aonde que ele vai encontrar as células receptoras? Ele vai encontrar lá no fígado. Lá no fígado, então, ele vai fazer uma combinação com outras substâncias, né? Eu não vou entrar em detalhes disso, para nós aqui não precisa, mas o que que acontece? Ele vai formar então, tá, uma substância que é o IGF-1, e esse IGF-1 é que vai chegar então nos ossos, na musculatura e vai então, fazer a sua função que é o crescimento. E esse mesmo hormônio, ele vai lá e vai chegar no hipotálamo e vai dar um parâmetro para o hipotálamo de quanto que tem, né? Então, se precisa produzir mais ou menos, e a mesma coisa ele vai fazer. Então, se tem muito IGF-1, essa informação chega na adenohipófise e a adenohipófise dá uma segurada, né? Uma segurada por quê? Porque o hipotálamo diz, ó, tá muito, então dá para dar, não precisa mais tanto. Mas esse é o mecanismo, então, de produção do hormônio do crescimento. Aqui nós temos um gráfico mostrando a produção desse hormônio ao longo da vida, certo? Então, aqui começa a nossa vida e aqui termina a nossa vida. Então, lembra que eu falei para vocês do estirão do crescimento? Então, essa curva mostra como que esse hormônio vai sendo produzido, né? Então, não é que a gente vai diminuir de tamanho, mas diminui a produção. Então, a criança nasce, né, vocês já observaram um bebê que ele cresce muito rápido, né, então no começo esse crescimento é bem rápido. Daí tem uma fase que a criança não cresce tão rapidamente ali, né, 6, 7 anos ela vai crescendinho, mas não é tão rápido. De repente começa pela ação também dos hormônios sexuais, começa então uma fase de grande aumento do crescimento, né, então por isso esse aumento do crescimento se deve à quantidade de hormônios, né, daí esses hormônios, vão baixando, 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 então não é que não exista o hormônio existe, mas a sua produção vai sendo diminuída. Daí ela fica estável por uma boa quantidade de tempo, depois ela cai novamente lá, né, na terceira idade e ela se mantém constante. Então, eh, a gente não vai crescer para o resto da vida e a gente não vai ter esse hormônio secretado, produzido, liberado da mesma maneira. Então, ele é produzido quando mais precisa, né, e como eu falei para vocês, ele nunca para de ser produzido, porque ele em determinado momento nós precisamos desse hormônio para o nosso metabolismo. Existem alguns problemas nessa produção desse hormônio, então nem sempre a adenohipófise, produz da forma adequada. E aí nós vamos ter então alterações. Então nós destacamos aqui, ó, 2 grandes problemas, né, a falta muito grande desse hormônio, que pode levar ao nanismo, né, a pessoa ser uma anã, ou então um excesso muito grande desse hormônio que vai levar ao gigantismo. Então, aqui quando eu falo de enanismo, é importante nós colocarmos, né, entendermos que existem, anões diferentes, né, então tipo assim, ó, tem, anão, que é anão por causa de um nanismo chamado nanismo hipofisário, que é esse que pela falta do hormônio, de crescimento, mas tem um outro nanismo, que é um nanismo,
que ele é hereditário. Então, e aquele outro nanismo não depende da falta do hormônio, ele é um problema genético, certo? E o gigantismo, então, é um excesso do hormônio, do crescimento na infância, certo? Então, vamos rapidamente dar uma olhada, né, nessas situações. Ah, só um pouquinho aqui. Então, aqui só para a gente ver, né, são 2 crianças do mesmo tamanho, né, que é da mesma idade e elas têm um tamanho diferente. Aqui, 2 pessoas da mesma idade, aqui destacando, né, o tamanho absurdamente diferente. Bem, tem um outro problema, né, relacionado com o hormônio do crescimento, que é chamado de acromegalia. Acro tem a ver com extremidades, megalia, um aumento de tamanho. Então, o que que acontece? Aqui, voltando aqui no nanismo e no gigantismo, aqui essa falta de hormônio do crescimento é na infância, quando tem lá, quer ver uma coisa? Ó, quando tem esse aumento aqui do hormônio, ó, então ele aumenta aqui bastante, depois ele aumenta então. Nessa fase aqui, tá, é que ou a falta muito grande ou o excesso vai levar ao gigantismo. Né, desculpe, o excesso ao gigantismo e a falta ao nanismo. Mas vocês observam que depois existe uma queda na produção, uma estabilidade e de novo uma queda. Na acromegalia, né, que é o crescimento das extremidades, o que que acontece? Nessa fase aqui, ó, depois da puberdade, ao invés de ter um decréscimo na produção, a produção se mantém crescendo. E aí o que que acontece? Algumas extremidades, principalmente onde tem mais cartilagem, onde não depende de osso, do tipo assim, onde tem espaço para crescimento, é que vai continuar crescendo. Então, o que que nós observamos na acromegalia? Então, nariz muito maior, orelha muito maior, mãos maiores, queixo maior. Então, são algumas situações, que fazem com que tenha muito né, lá na hipófise, muito hormônio, e aí dá espaço, então, para esse crescimento. Então, a gente aqui compara uma mão normal com uma mão de uma pessoa acromegálica, então, ela tem um aumento, né, no tamanho, por quê? Porque ela tem um excesso na produção do hormônio do crescimento, certo? Então, às vezes o queixo fica maior, então são várias partes, né, que acontece. Por que que acontece essa produção tão maior de hormônio do crescimento lá depois da puberdade? Então, uma das situações pode ser, a presença de um tumor. Esse tumor, ele pode então fazer com que, lá na hipófise, né, na adenohipófise, aumente a produção desse hormônio, e aí com isso vai fazer aquilo que eu falei para vocês, que é o aumento, né, no tamanho dos tecidos moles, né, que aqui daí não vai crescer o osso, vai crescer os tecidos moles. E aí então, como não pode mais crescer o tamanho da pessoa, vai aumentar então essas extremidades, tá? Aqui eu me lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar para vocês quando eu falei em tumor aqui na acromegalia, eu vou fazer só uma pausa para falar lá da prolactina, né? Quando eu falei da prolactina, eu falei assim, que quando que se produzia mais prolactina? Quando a mulher estava grávida, né, para preparar as mamas e quando ela estava amamentando. Então existe um problema que pode acontecer, principalmente nas mulheres, mas pode acontecer nos homens também, porque os homens têm glândulas mamárias, né, só que pouco desenvolvidas, de repente, a mulher não está grávida, ela não está amamentando, ela não amamentou nos últimos tempos e produz leite. Então, essa produção de leite, ela tem a ver com a prolactina. Quem produz
prolactina é a mama por uma ordem desculpa, quem produz prolactina não, quem produz leite é a glândula mamária por uma ordem que veio através da prolactina. E a prolactina só se produz quando está grávida ou está amamentando, né, de forma mais acentuada. Então, o médico vai pedir? Ele vai pedir um exame lá da adenohipófise, né? Por quê? Porque talvez essa pessoa tenha um problema, né, na adenohipófise por estar produzindo prolactina sem dever produzir. E muitas vezes é um tumor. Por isso que eu falei em tumor, me lembrei disso, né? Então, sempre produção de leite fora da época, digamos assim, tá? É um sinal, não quero assustar, às vezes a pessoa faz o exame, era só um distúrbio hormonal, certo? Mas tem que investigar, porque não é normal. Então, a prolactina, ela é produzida sob demanda, então não é normal ter essa prolactina sempre. Ok, gente? Então, da acromegalia, nanismo e gigantismo, né, são problemas, são defeitos na produção do hormônio do crescimento. Normalmente, o hormônio do crescimento, ele tem a sua produção conforme eu mostrei naquele gráfico. Vamos agora para um outro hormônio extremamente importante, né, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, ele tem os nomes de hormônio estimulante da tireoide, tirotropina, tirotrofina, eh hormônio tireotrófico, né, então são vários nomes pelo mesmo hormônio. Então, aonde que ele vai ser produzido e liberado? Lá na hipófise anterior, na adenohipófise. Então, a sigla dele é TSH. Então, o TSH vai sair lá da adenohipófise, cai na corrente sanguínea, e aonde que estão os receptores desse hormônio? Estão lá nas células da tireoide. Então, a tireoide vai receber esse hormônio e aí ela vai fazer a função dela. Qual é a função da tireoide? Produzir dois hormônios, o T3 e o T4, principalmente, né? Ele vai produzir também calcitonina, mas principalmente aqui para o controle da tireoide, o T3 e o T4. E aí, então, dependendo da concentração desses hormônios, vai a resposta lá para a hipófise e ela vai produzir mais ou menos, então, o TSH, certo? Então, esse é o controle aqui que é feito da adenohipófise em relação ao hormônio estimulante da tireoide. Então, como eu falei para vocês, eu já tinha mostrado esse gráfico aqui lá na aula de homeostase, mas então vamos relembrar, né? Então, é um mecanismo de feedback negativo, né? Então, a hipófise manda para a tireoide o TSH leva a produção né? Ele chega lá ele chega na tireoide e faz com que a tireoide produza T3 e T4. Então, se aumenta, né? Se tem uma grande produção de T3 e T4, então o hipotálamo vai perceber isso e vai mandar menos estímulo lá para a adenohipófise. E a adenohipófise vai mandar menos TSH para a tireoide. Por quê? Porque está boa a concentração de T3 e T4 no sangue. Se a concentração de T3 e T4 ainda não está boa no sangue, então o hipotálamo vai mandar para a adenohipófise ordens para liberar mais TSH para conseguir produzir mais T3 e T4. E isso aqui, então, é aquele controle homeostático através do feedback negativo. Depois nós vamos voltar a falar na tireoide, certo? Agora eu estou apresentando para vocês, de forma geral, os hormônios.
Então, nós vamos para outro hormônio chamado hormônio adrenocorticotrópico ou adrenocorticotrófico ou adrenocorticotropina. Ai, professor, gente, vamos aprender a falar palavras compridas e difíceis, né? Mas a gente olhando a palavra, a gente começa a entender, né? Adreno vem de adrenais, glândulas adrenais ou suprarrenais, que são aquelas que 2 chapeuzinhos que ficam um chapeuzinho em cima de cada rim, tá? Córtico é de córtex, né? Então, são tróficas no córtex das adrenais. Então, esse hormônio aqui, ele vai agir na casca da suprarrenal, na casca da adrenal, certo? Então, ó, estimula o córtex da suprarrenal. Então, essa é a sigla e o entendimento dela. Muito bem, então o que que acontece? Esse hormônio, ele vai sair da adenohipófise, né, vai chegar lá no córtex da suprarrenal. E ele vai regular, né, a produção de outros hormônios. Lembra eu falei que o que era trófico é porque vai estimular a uma glândula ou um órgão a produzir outros hormônios, né. Então nós vamos ver depois que, vamos estudar também melhor esse hormônio, mas eu já adianto para vocês que ele produz o cortisol, né? O cortisol, vocês já ouviram falar em corticoide, né? Então, ele é um anti-inflamatório natural que nós temos no nosso corpo, certo? Então, aguardem que nós vamos estudar depois melhor essa aula. Outros hormônios muito importantes que nós temos no nosso organismo são os gonadotrópicos, ou as gonadotropinas ou gonadotrofinas, que eu já falei na parte anterior, que são 2. O hormônio folículo estimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. Qual a função do hormônio folículo estimulante? Ele vai estimular nos homens, né? Ele vai lá nos testículos, estimular a produção dos espermatozoides. E nas mulheres, ele vai lá nos ovários e vai estimular, na verdade, não é ele vai estimular a produção de ovócito, mas a gente fala mais na maturação dos ovócitos. Por quê? Porque a mulher, ela já nasce, né, com as ovogônias, ela já nasce com assim, um prospecto de todos os seus ovócitos, e a cada mês, né, por isso que o nome é folículo estimulante, a cada mês, a partir da puberdade, um desses folículos, né, na verdade, vários folículos vão aumentar e um deles vai soltar um óvulo, que a gente chama de ovulação. Mas fiquem calmos que nós vamos estudar melhor isso, certo? E também o hormônio folículo estimulante, por agir lá no ovário, ele vai ajudar na produção dos estrógenos e também depois da progesterona. O hormônio luteinizante, né, ele vai então, também, ajudar lá nos testículos, só que agora na produção da testosterona, que é o hormônio masculino, e lá e também na mulher, a produção de estrógenos e progesterona, e a ovulação. Na verdade, quem faz, soltar o folículo, quem faz abrir o folículo e aí soltar o óvulo é o hormônio luteinizante. Depois eu vou mostrar para vocês o gráfico mostrando isso. E aí, depois que o óvulo sai de dentro do ovário, vai ficar um corpúsculo chamado corpo lúteo, e esse corpo lúteo ele continua produzindo estrogênio e progesterona. Certo? Então, como é que é o controle, né? O hipotálamo, ele vai mandar avisos lá para a adenohipófise, né, do tipo assim, tá faltando hormônios gonadotróficos, e aí então o adenohipófise manda, né, esses gonadotróficos, que são o FSH e o LH,
ou para os ovários, se for uma mulher, ou para os testículos, se for um homem, né? E aí então vão ser produzidos outros hormônios, por isso que ele é gonadotrófico, porque ele é trófico, né, em outros órgãos. Então aqui mostrando isso, né? Então, se for um homem, né, então o testículo vai receber tanto o folículo estimulante como o luteinizante. E se for uma mulher, os ovários é que vão receber, então, o folículo estimulante e o luteinizante. Os testículos vão produzir a testosterona e os ovários vão produzir estrogênio e progesterona. Vocês estão vendo, né, gente, que nessa parte da aula nós já estamos colocando mais hormônios, nós já estamos falando de outras palavras. Então, o que que eu sugiro para vocês? Lembra ontem que eu falei? Façam um esqueminha. Então, vocês já têm da parte 1 algumas informações, da parte 2 nós já estamos acrescentando outras informações para que vocês vão organizando, então, esse conhecimento. Então, aqui de novo, só mostrando para vocês que se é uma menina, né, o hormônio, os gonadotróficos, que são o luteinizante e o folículo estimulante, vão agir nos ovários, tá? Não é em outro lugar, não é no útero, é nos ovários. E no homem vai agir nos testículos. Bem, tem um outro hormônio que é produzido pela adenohipófise, que é o hormônio melanócito estimulante. Ele afeta a pigmentação da pele. Quando a gente fala também em mulher, a gente fala lá na gravidez, né, um dos sinais, inclusive, de gravidez é que a mulher ela tem um aumento na pigmentação da pele. Então, quem aí já teve filho já deve lembrar, né, que as areolas das mamas ficam mais escuras, surge a linha nigra, que é um risco que tem do umbigo para baixo, tá? Então, ela fica mais escura, e aí também favorece, né, a formação do que a gente chama de cloasma gravídico, que são manchas escuras aqui no rosto. Então, eu sempre aproveito para já dar orientações, né? Então, a mulher grávida tem que ter muito mais cuidado com o sol, porque o sol, né, em cima dessas manchas, então, como a pigmentação já está aumentada, vai ter mais produção, então, de melanina e a chance de ficar com essas manchas para sempre aumenta. Muito bem. Vamos deixar a tireoide, então, para outra parte da aula. Até daqui a pouco.